Começar nosso programa então, falamos de dúvidas, algumas dúvidas que norteiam a nossa relação com a alimentação. Gente, principalmente quando se diz respeito do coração. Como tá ligado, né? O nosso coração com a nossa alimentação. E esses dias eu estava conversando com a Zaninelli, que é a nossa produtora, Kelly Zaninelli, com relação, eu não sei se vocês sempre ouviam ou ouvem ainda, falando assim, que antigamente o pessoal que morava no sítio, na roça, não tinha tanto problema assim. Não é mesmo? Parece que agora surgiu mais. Mas uma coisa é verdade, a alimentação, ela era mais saudável, não era? E a galera que trabalhava na roça queimava muito mais calorias. Olha só, não é? Mas ó, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque com relação à alimentação e o nosso coraçãozinho, o Dr. Daniel tá aqui para responder algumas dúvidas daquelas que vocês queriam saber. Lembram? Então vamos começar. Kelly, tudo bem? É uma pena que quando eu vou aí a gente não consegue discutir muito, né? E sempre tem alguma pergunta interessante que fica para depois. Eu vou responder uma pergunta interessante agora. Essa pergunta é da Maria Eugênia, de 58 anos, Jardim Alvorada. Ela pergunta qual é a melhor gordura para se utilizar no dia a dia. Ela acha que é a gordura de porco, ou é o azeite, ou é o óleo de canola. Bom, gorduras são substâncias essenciais para o nosso organismo. É da gordura que vem os hormônios, é da gordura que vem a vitamina D, a produção da camada das nossas células. Então, gordura é de fato importante. Gordura é um acúmulo para a produção de energia. O problema é quando a gente abusa da gordura. E o problema é quando a gente abusa de gorduras que são consideradas não tão boas. São as gorduras chamadas saturadas. As gorduras saturadas estão principalmente nos alimentos de origem animal. Então, a carne de porco, por ter gordura, a carne vermelha, que é mais gorda, essas carnes contêm mais gordura, logo são alimentos que vão aumentar o nosso colesterol. E elas aumentam justamente o colesterol ruim. Se elas aumentassem o colesterol bom, seria uma solução. Os óleos, então óleo de soja, óleo de canola, de girassol, os azeites, eles de fato são melhores do que a gordura, porque quando a gente ingere, eles competem com a gordura e ao invés de eu ingerir colesterol da gordura de origem animal, eu ingiro uma substância chamada fitosterol. Essa substância não vai entrar no meu vaso, na circulação e causar inflamação. Essa inflamação é o que leva a problemas como infarto, como AVC, como problemas circulatórios. Então, o ideal é comer em torno aí de 20% da nossa alimentação em gordura e, de preferência, gorduras chamadas gorduras boas. Óleo de azeite, óleo de canola, girassol, sementes como castanha do Pará, castanha de caju, enfim, essas substâncias têm os chamados óleos bons. Então, essa mudança na alimentação pode sim reduzir esses chamados eventos cardiovasculares ou eventos circulatórios, como AVC, como infarto, enfim. Então, mude isso na alimentação, evite gordura de origem animal, evite gordura do tipo banha de porco, evite gordura que não é animal, mas não é saudável, como o óleo de coco. Evitando essas gorduras, você com certeza vai ter uma saúde melhor. Começar nosso programa então, falamos de dúvidas, algumas dúvidas que norteiam a nossa relação com a alimentação. Gente, principalmente quando se diz respeito do coração. Como tá ligado, né? O nosso coração com a nossa alimentação. E esses dias eu estava conversando com a Zaninelli, que é a nossa produtora, Kelly Zaninelli, com relação, eu não sei se vocês sempre ouviam ou ouvem ainda, falando assim, que antigamente o pessoal que morava no sítio, na roça, não tinha tanto problema assim. Não é mesmo? Parece que agora surgiu mais. Mas uma coisa é verdade, a alimentação, ela era mais saudável, não era? E a galera que trabalhava na roça queimava muito mais calorias. Olha só, não é? Mas ó, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque com relação à alimentação e o nosso coraçãozinho, o Dr. Daniel tá aqui para responder algumas dúvidas daquelas que vocês queriam saber. Lembram? Então vamos começar. Kelly, tudo bem? É
É uma pena que quando eu vou aí a gente não consegue discutir muito, né? E sempre tem alguma pergunta interessante que fica para depois. Eu vou responder uma pergunta interessante agora. Essa pergunta é da Maria Eugênia, de 58 anos, Jardim Alvorada. Ela pergunta qual é a melhor gordura para se utilizar no dia a dia. Ela acha que é a gordura de porco, ou é o azeite, ou é o óleo de canola. Bom, gorduras são substâncias essenciais para o nosso organismo. É da gordura que vem os hormônios, é da gordura que vem a vitamina D, a produção da camada das nossas células. Então, gordura é de fato importante. Gordura é um acúmulo para a produção de energia. O problema é quando a gente abusa da gordura. E o problema é quando a gente abusa de gorduras que são consideradas não tão boas. São as gorduras chamadas saturadas. As gorduras saturadas estão principalmente nos alimentos de origem animal. Então, a carne de porco, por ter gordura, a carne vermelha, que é mais gorda, essas carnes contêm mais gordura, logo são alimentos que vão aumentar o nosso colesterol. E elas aumentam justamente o colesterol ruim. Se elas aumentassem o colesterol bom, seria uma solução. Os óleos, então óleo de soja, óleo de canola, de girassol, os azeites, eles de fato são melhores do que a gordura, porque quando a gente ingere, eles competem com a gordura e ao invés de eu ingerir colesterol da gordura de origem animal, eu ingiro uma substância chamada fitosterol. Essa substância não vai entrar no meu vaso, na circulação e causar inflamação. Essa inflamação é o que leva a problemas como infarto, como AVC, como problemas circulatórios. Então, o ideal é comer em torno aí de 20% da nossa alimentação em gordura e, de preferência, gorduras chamadas gorduras boas. Óleo de azeite, óleo de canola, girassol, sementes como castanha do Pará, castanha de caju, enfim, essas substâncias têm os chamados óleos bons. Então, essa mudança na alimentação pode sim reduzir esses chamados eventos cardiovasculares ou eventos circulatórios, como AVC, como infarto, enfim. Então, mude isso na alimentação, evite gordura de origem animal, evite gordura do tipo banha de porco, evite gordura que não é animal, mas não é saudável, como o óleo de coco. Evitando essas gorduras, você com certeza vai ter uma saúde melhor.